sejam bem-vindos. Olha só, hein? Estamos chegando à penúltima edição do Jornal de Olho da Cidade. Nessas duas últimas edições do jornal, vamos apresentar duas entrevistas que fizemos dentro do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu. O Corpo de Bombeiros nos procurou para que fizéssemos uma entrevista para apresentar prevenções relacionadas a salvamento de vidas que são muito comuns nessa época de ano. Ah, mas é afogamento? Também. Vamos falar de afogamento, vamos falar de acidentes, incêndios, tudo de uma maneira bem didática para que vocês em casa possam acompanhar. E uma situação realmente super interessante. Vocês conseguem ter acesso a essa matéria, além daqui pela MDTV, no próprio site do Bombeiro, inclusive da sua casa, você poderá fazer um curso de prevenção e salvamentos da sua própria casa. Olha só, então acompanhe aqui pela MDTV que vocês vão ter acesso a todas essas informações. Dividimos a entrevista em duas partes. A primeira, vamos fazer uma explanação do Corpo de Bombeiros, do trabalho que eles fazem, que eles executam. Vamos mostrar as viaturas, os equipamentos, como que é por dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros, que eu tenho certeza que muitas pessoas têm o interesse de conhecer. Uma curiosidade, por que que numa ocorrência simples vai uma viatura tão grande como aquela do Corpo de Bombeiros? Tudo isso vamos explicar e vamos mostrar a todos vocês como que isso acontece e por que que acontece dessa forma. Então, daqui a pouquinho nós vamos passar a primeira entrevista, a primeira parte dessa entrevista que fizemos dentro do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu. Nós não podemos deixar de falar que, como nós sempre estamos de olho na cidade, vamos falar mais uma pérola da nossa cidade. Agora vamos falar de um contrato da Câmara Municipal de Mogi Guaçu. Isso mesmo. O contrato número 2, realizados pela Câmara Municipal de Mogi Guaçu este ano. Para quem não sabe, a Câmara Municipal também faz contratos de prestação de serviço. E esse é um contrato bem inusitado, para você saber onde está indo o dinheiro público de dentro da Câmara Municipal de Mogi Guaçu. Além de pagar os funcionários, além de pagar os vereadores, além de pagar as despesas de escritório, agora a Câmara vai pagar quase 100 mil reais para uma empresa tirar fotografia dos vereadores. Olha que legal, né? Sabe aquele dinheiro do imposto que vai para a Câmara? Então, por esse contrato, a Câmara vai gastar quase 100 mil reais. Você não ouviu? Eu vou falar novamente, então. Por este contrato, os atuais vereadores vão gastar quase 100 mil reais para uma empresa tirar foto deles. Aquilo que você faz na sua casa pelo seu celular com a maneira mais simples, prática, tranquila, a Câmara vai gastar quase 100 mil reais. Está aqui, ó. E detalhe, vou contar algumas curiosidades deste contrato. Além dessa pérola, nós temos outras pérolas aqui dentro. Então já falei o valor do contrato de 100 mil reais. Quase 100 mil reais, né? Preciso até achar para vocês aqui. R$ 94.200 o valor exato desse contrato.
Aí nós fomos verificar, primeiro a pérola, o endereço dessa empresa. Vocês vão ver aí o endereço dessa empresa, mas eu vou falar agora para ficar bem interessante. A sede dessa empresa é na rua Alice Ramos Barbosa, número 212, Parque Rodrigo Barreto, detalhe, em Arujá. Em Arujá. Beleza. Tem o nome do proprietário, do dono, do responsável por essa empresa, que é uma empresa ele sozinho. E detalhe, agora vamos às pérolas que tem dentro do contrato. As fotografias pertencerão exclusivamente à Câmara Municipal. As fotografias pertencerão exclusivamente à Câmara Municipal. Fica uma pergunta agora para vocês responderem. Vocês acompanham a sessão da Câmara pelas redes sociais? Porque tem uma empresa que está dentro da Câmara fazendo a filmagem e mandando para todas as redes sociais. Normalmente tem uma média de 7, 8, 9 pessoas assistindo online, esse contrato de valor também um pouco alto. Junto com isso, vai ter uma pessoa lá tirando fotos. Já tem uma pessoa filmando, agora vai ter uma outra pessoa tirando foto dos vereadores. Tá bom. E um detalhe que chama bem a atenção, sem falar os itens que se repete no contrato. O início da prestação de serviço será de 10 dias. Aí depois está lá assim, o início da prestação de serviço será de 10 dias. Eu fico imaginando onde é que está o departamento jurídico da Câmara nessa hora. E depois tem o horário de funcionamento dessa empresa. Essa empresa, ela vai funcionar todos os dias das 8 às 17 horas. Essa empresa vai trabalhar todos os dias, segunda a sexta, das 8 às 17 horas. A sessão da Câmara começa às 17 horas. Só para vocês verem as pérolas das nossas administrações, legislativa e executiva do município. Aonde que está a austeridade fiscal? Lamentável. Lamentável. Mas tudo bem, né? Nós temos 11 vereadores para fiscalizar o executivo e também o próprio legislativo. Tá aí mais um contrato, mais uma pérola dentro da Câmara Municipal, dos nossos 11 vereadores. Se vocês quiserem agora frequentar, conhecer animais silvestres, vocês podem dar um chego ali no Eldorado. É o que eu sempre falo. Seria cômico se não fosse para chorar. Seria cômico se não fosse para chorar. A cidade está entrando no meio ambiente natural dos animais silvestres. Mas veja só, nós já falamos de escorpião, barata, rato, carrapato, e agora o pessoal do Eldorado tem que conviver com cobras. Vejam só.
Vocês viram? Falamos de cobras, lagarta, rato. Quer dizer, falamos de rato, escorpião, barata. E agora, na casa dos moradores. Você imaginou você chegar na sua casa e encontrar uma serpente dentro do seu quintal? Você sabe identificar se é venenosa ou não? Porque vai ter algumas pessoas que vão olhar e falar assim, essa daí não é venenosa, ela não tem a cabeça triangular. Você confia de olhar para a cabeça dela, ver se é triangular ou não, para falar se é venenosa? Uma coral verdadeira, ela tem a cabeça triangular? Isso é para vocês verem. Mas aquela história, fica aí a deixa. Ah, mas aquela área é particular. Aquela área é particular. Quem tem que exigir a limpeza é a prefeitura. O seu terreno, se tiver alto, eles vão lá, a Carpe te manda o valor da cobrança. Ou te manda uma notificação para você fazer a limpeza. Por que da área particular? Porque é uma imobiliária, eles não fazem isso. Coisas de Mogi Guaçu. Tá bom. E agora vamos mostrar a todos os senhores a primeira parte da entrevista que nós fizemos junto ao Corpo de Bombeiros. Vamos fazer um agradecimento ao cabo Leandro Augusto dos Santos, que eu conheço como Leandro, algumas pessoas por Augusto e Leandro Augusto. Cabo Wilson Correia, na polícia, no bombeiro conhecido como Correia. Cabo Adriano Clean, obrigado. Soldado Danilo Navarro, obrigado Navarro pela cooperação. Edson Malaquias, obrigado Malaquias, estava lá figurinando também junto com a gente nas filmagens. E o Bruno Rabelo. Inclusive o Rabelo foi o nosso figurante que se afogou nas nossas demonstrações. Obrigado a todos vocês. Fique aí com a reportagem que nós fizemos no Corpo de Bombeiros. Essa é uma matéria interessante para você mostrar, inclusive, para os seus parentes, em especial que têm crianças ou vão viajar ou vão deixar a sua casa em um local que tenha crianças. Vejam só. Hoje nós estamos na sede do Corpo de Bombeiros. Vamos mostrar, apresentar sugestões, dicas de como evitar acidentes. Dentro de casa, na piscina, na praia, na rua, em várias situações. Então acompanhe agora que vamos apresentar com toda essa infraestrutura que o Corpo de Bombeiros possui e vai levar até vocês. Lembrando, hein? Serão dicas maravilhosas, inclusive cursos gratuitos que você pode fazer aí da sua casa. Não esqueça, aqui na MDTV, acompanhe nossa programação. Leandro Augusto, bombeiro em Mogi Guaçu. Obrigado por essa entrevista. Obrigado, coronel, ainda mais por abrir a oportunidade para que nós, bombeiros militares do estado de São Paulo, possamos passar informações importantes aí para o seu público. Uma coisa que nós precisamos lembrar, no final de ano nós temos muitas peripécias que a população faz, em casa, na piscina, na rua, em áreas públicas, banheiras, tudo mais. O que acontece em grande quantidade em termos de ocorrências na área do Corpo de Bombeiros, mais especificamente nesse período? Nesse período, coronel, a gente costuma sempre orientar as pessoas, né, num sentido bem preventivo. Então, primeiro, a gente busca trabalhar em cima das relações, os locais, né, que as pessoas vão frequentar para se divertir. Sabemos aí que estamos passando por um período aí de temperaturas muito altas, né, e infelizmente muitas pessoas acabam aí indo para locais que são impróprios para nadar, principalmente aí rios, lagoas, represas, que não tem segurança nenhuma.
Então já fica esse alerta aí para os pais e para as pessoas que têm essa ideia, né, às vezes de nadar em rios, lagoas, represas, que o Corpo de Bombeiros ele não aconselha que as pessoas façam esse tipo de atividade em locais aí que são impróprios. Vamos começar das áreas pequenas para as áreas maiores. Se nós pensarmos das áreas pequenas para as áreas maiores, aquele ditado, água no umbigo? Sinal de perigo, né? Essa é a regra que o bombeiro acaba colocando aí, tanto para adulto quanto para crianças. Água no umbigo, sinal de perigo. Por quê? A gente sabe que até a altura do umbigo, na maioria dos casos, o nosso corpo ainda ele tem sustentação na água. A partir do momento que a água está próxima ao nosso pescoço, a gente já começa a flutuar. Se estivermos aí em situações de praia, por exemplo, ou de locais que tenham correnteza, aí a gente sabe que acaba ocasionando aí algum tipo de acidente, a pessoa sofre aí o arrasto, né? Ela é levada para uma profundidade maior e o risco de afogamento ele também aumenta. Vamos começar dentro de casa. Muitas pessoas imaginam, dentro de casa não tem perigo de afogamento. Acontece isso dentro de casa? Acontece, né? Nós temos casos aí, já exemplos, que, por exemplo, a criança, ali em torno de 10 meses, a criança tinha, ela começou a ficar em pé, né? Ela engatinhava e a mãe estava fazendo uma limpeza em casa. E deixou um balde e molhava o balde para fazer a limpeza de casa, a criança se debruçou, conseguiu levantar, ela se debruçou e caiu de cabeça dentro do balde. Então, os cuidados que a gente passa, né? Deixar sempre os baldes virados de cabeça para baixo, até vasos sanitários, né? Quem tem criança em casa... Espera um pouquinho, vaso sanitário? Vaso sanitário, né? Então, nós sabemos aí que a criança, principalmente no período que ela está, naquela fase que ela está aprendendo a andar, ela é muito curiosa e ela pode cair de cabeça dentro do vaso. Então, a orientação é que as pessoas utilizem o vaso sanitário e deixem sempre a tampa fechada. Aquele ditado, vai utilizar o vaso, levanta a tampa, mas depois de utilizar... Abaixa, né? Para evitar o afogamento. Principalmente para quem tem criança ou vai ter criança visitando dentro de casa. Com certeza. E aí já trazendo esse ambiente familiar, né? Nós temos esse período de final de ano, a questão das comemorações familiares e muita gente aluga aí chácara com piscina e tudo, né? E nós sabemos que o descuido com as crianças aí é onde que realmente aumenta a probabilidade da criança se afogar. Então é muito importante que os adultos não se distanciem das crianças, estejam sempre de olho. Não deixar a criança na piscina sozinha e também não confiar principalmente aí em boias, né? Isso é uma coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho, bem do lado da piscina. Vamos ainda continuar dentro de casa, nas áreas com pequenos volumes. Tem casa que tem banheira ou mesmo aluga-se uma casa, uma chácara com banheira. Qual é a providência a ser tomada exatamente com relação a banheiras? Nunca deixar a criança sozinha, né? Então esse é o principal ponto. A gente sabe que a altura aí de 30 centímetros já é o suficiente para uma criança se afogar. 30 centímetros dentro da própria banheira? Dentro da banheira ou em qualquer local aí. A gente sabe, né, que às vezes a pessoa enche o tanque de água, né, dentro de casa e deixa a criança lá brincando, se refrescando. A gente pede para evitar essa prática porque, às vezes, por algum descuido ali, se a criança afundar e se desesperar, ela pode se afogar. Vamos lembrar de uma brincadeira de criança que nós já vimos muitas pessoas fazerem. Pegar um tambor de água, encher de água para a criançada brincar. E aí, como fica? É risco, né? É risco. Não façam isso, né? Todas aquelas brincadeiras em que você vai deixar a criança sozinha, o importante é que você evite, né, esse tipo de brincadeira, porque a gente vê na prática aí que um momento de diversão ele pode se tornar um momento de tragédia. Nós vamos mostrar daqui a pouco técnicas relacionadas a afogamento, salvamento e tudo mais. Vamos falar agora para os volumes maiores de água, como você já disse, rios, cachoeiras e tudo mais. Nós sabemos, quer dizer, nós já vemos que nós temos um rio em Mogi Guaçu. Vamos pensar em uma situação já antes, praticamente, de você entrar na água. Saltar de uma ponte dentro do rio. Não é aconselhável, né? A gente sempre fala para as pessoas, inclusive através do programa Bombeiro na Escola, a gente orienta as pessoas a não nadarem em rios, lagoas ou represas. Primeiro porque a gente não enxerga a profundidade do local, né? Pode ter lá embaixo galhos de árvore, troncos e objetos lá que possam causar ferimentos e inclusive acidentes mais graves. Então, assim, o conselho do Corpo de Bombeiros é: evitem nadar em rios, lagoas e represas. Quando você depara com aquela brincadeira, você
você não é homem, você não tem coragem, você é moleque, você é medroso, que alguém fala isso. Qual é a resposta do Corpo de Bombeiros para essas brincadeiras, instigando as pessoas a adrenalina de um risco maior? Isso é muito importante, é uma pergunta muito boa, Coronel, porque nós sabemos que principalmente os adolescentes aí, eles em turma, né, eles acabam muitas vezes entrando em pressão. Eu já tive a oportunidade de fazer esse tipo de atendimento de ocorrência numa lagoa, em que um adolescente ele não queria entrar, mas por pressão dos amigos acabou entrando, e muitas vezes o adolescente ele acaba achando que ele sabe nadar e que não vai acontecer nada, né? E muitas vezes a gente percebe que é o contrário. Aquelas pessoas que muitas vezes se afogam são pessoas que sabem nadar, né? Ou dizem que sabem nadar, porque elas acabam se arriscando mais e acham que aquele local não é perigoso. Então, mais uma vez, né, o nosso conselho é para que tomem cuidado com a pressão dos amigos e procurem locais seguros para nadar. Nós vamos também falar daqui a pouquinho, mas só para nós deixarmos aquela curiosidade para assistir daqui a pouco, como entrar na água, como se comportar no primeiro mergulho da piscina e tudo mais. Vamos ver isso daqui a pouco? Vamos. Com toda certeza? Vamos ver, inclusive com os nossos amigos aqui do Corpo de Bombeiros, mostrando aí as principais técnicas para, por exemplo, né, entrada, aquele primeiro contato numa piscina, por exemplo. Leandro Augusto, que nós já nos conhecemos já de longa data. Vamos falar agora de como que o Corpo de Bombeiros está trabalhando hoje nessa parte de prevenção junto a escolas, indústrias, empresas e até mesmo para os particulares em casa. O Corpo de Bombeiros hoje, né, através do setor de educação pública, ele desenvolve uma série de ações que são preventivas, né? Então, exatamente visando a preservação da vida das pessoas. Então, a gente começa desde lá da primeira infância, dentro das escolas. Hoje a gente faz o programa Bombeiro na Escola, né? Esse ano nós tivemos aqui na nossa região perto de 2.000 crianças formadas. A gente sabe que essas crianças... Tudo isso em Mogi Guaçu? Na nossa região, né? Porque aqui a gente atende a área do 7º GB, a gente atende até... a cidade, temos 10 cidades, né, na nossa região. 2 cidades estão direcionadas ao primeiro SGB e as outras 8 cidades do segundo SGB, que pertence à nossa região. Quais as crianças que estão participando desse curso de prevenção? São as crianças das redes públicas e particulares de ensino, na faixa etária dos 10 até os 14 anos. Então, dentro do programa Bombeiro na Escola, que é um programa institucionalizado, né, está no estado inteiro de São Paulo, a gente procura trabalhar, inclusive, essa questão do evitar afogamentos, né? Então, a gente passa lá dicas para as crianças para que elas tenham cuidado nesses momentos aí de diversão em locais que contenham água. Prevenir é melhor do que? Remediar sempre, né? Sempre prevenir é melhor do que remediar. E aí, aproveitando, né, o senhor nos dando essa oportunidade, para quem não sabe, o Corpo de Bombeiros, ele tem hoje uma plataforma virtual de aprendizagem, né, que a gente chama de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, através do próprio site do Corpo de Bombeiros, e lá nós temos diversos cursos, né, para a nossa sociedade aí, que são gratuitos. Você acessa para que as pessoas tenham também a possibilidade de aprender um pouquinho sobre primeiros socorros, porque é importante para o nosso dia a dia. Hoje, em termos de acidente preventivo, o que mais nessa área de afogamento, prevenção e acidentes, o que mais vocês têm atendido de ocorrências nessa área no estado de São Paulo? Acredito que o carro-chefe do Corpo de Bombeiros a níveis estatísticos, né, ele a todo momento aí, infelizmente, nós temos os acidentes de trânsito, né? Alguns deles envolvem crianças até por falta de cuidados dos pais com as crianças pequenas aí. Falta do uso de cinto de segurança, né? Às vezes andar de moto aí com equipamentos que não são compatíveis. Então o ideal é sempre que a gente tenha esse cuidado para preservar vidas. O trânsito, a todo momento, a nossa viatura aqui, Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiro, atende um tipo de ocorrência e entre eles, aquele que mais a gente sai para atender são os acidentes de moto. Então a gente deixa essa dica também para que as pessoas tenham essa cautela aí no deslocamento, no andar de moto, seja dentro da cidade ou seja nas rodovias, para evitar acidentes. Uma curiosidade que a população tem é conhecer dentro de uma ambulância de resgate. Podemos mostrar? Então vamos lá. O Corpo de Bombeiros hoje, assim como a maioria das pessoas sabem, né, o acionamento do Corpo de Bombeiros é feito pelo telefone 193, né? Então chegou uma ocorrência pelo telefone 193, essa ligação ela vai para uma central de atendimentos, que a gente chama de COBOM, né? É feita toda a triagem da ocorrência e a partir daí o despachador, ele chama
as equipes aqui, as guarnições, através do nosso rádio. As equipes prontamente fazem esse atendimento e avaliam aí qual que é o tipo da ocorrência, né? Se é uma ocorrência traumática, se é uma ocorrência de mal súbito, para então poder fazer os atendimentos. Então vou mostrar um pouquinho aqui agora dos equipamentos. Diferente das ambulâncias, por exemplo, do SAMU, as equipes do Corpo de Bombeiro, além da questão de atendimento para primeiros socorros, nós também temos equipamentos relacionados a incêndio, né? Porque se der uma ocorrência de incêndio, que tem uma vítima em situação de queimadura, o bombeiro ele vai fazer o atendimento e ele precisa estar aí com os equipamentos, os EPIs, né, que a gente chama de equipamento de proteção individual, em condições para também fazer esse atendimento. Então nós temos aqui a armazenagem hoje dos EPIs, né, na viatura, nós temos cones de sinalização, e aqui dentro da viatura agora eu vou mostrar para vocês. Temos aí bolsa de cilindro de respirador aí portátil, né? Oxigênio portátil. Aqui nós temos o DEA, né? O desfibrilador que a gente chama, para atuar em casos aí de paradas cardíacas. Tomara que ninguém use, né, coronel? Mas temos aqui a nossa prancha, a nossa maca e a nossa bolsa aqui de primeiros socorros com diversos equipamentos aí para fazer o salvamento aí das pessoas, principalmente em situações traumáticas, né? Ataduras, talas e tudo mais. As nossas equipes também são equipadas aí, na verdade a viatura, né? Ela está equipada aí para fazer atender ocorrências de salvamentos aquáticos, né? Então nós temos aqui nessa gaveta, nosso cinegrafista mostrar aqui, nós temos lá no cantinho, por exemplo, o nosso colete salva-vidas, né? Olha só. Então, em uma ocorrência de afogamento, por exemplo, aqui no rio, as equipes vão sair aqui o que a gente chama de trem de socorro, né? Sai a UR juntamente com o caminhão aí para levar os equipamentos e os bombeiros já chegam lá equipados aí para poder fazer a atuação na cena. Normalmente vocês atendem pessoas, mas e quando existe uma ocorrência, um chamado para ocorrências envolvendo animais? Então, o Corpo de Bombeiros hoje ele atua em algumas frentes em relação aos animais, né? A primeira ocorrência que surge para nós é quando é filtrado lá através do 93 as ocorrências com animais em situação de risco. Então, por exemplo, né? Vamos supor que tem um cachorrinho lá que enroscou a cabeça na grade, a população lá, o dono tentou tirar esse cachorro de lá e não conseguiu. Então vai ser acionado o Corpo de Bombeiros para ir até o local. Nós temos aqui alguns equipamentos, né, que vão fazer, por exemplo, o alargamento da grade para fazer a retirada com segurança ali do cachorro. Situações de poço, né? Meu gatinho caiu dentro de um poço e tem uma profundidade lá de 5, 10 metros. Nesse caminhão também a gente vai ter equipamentos de altura para que o bombeiro possa ser içado, descer lá naquele local e fazer a retirada do animal em segurança. É importante, né, que a população entenda que é o mesmo caminhão, por exemplo, que faz o atendimento das ocorrências de incêndio. Você sabe que era isso que nós íamos perguntar? Numa ocorrência de animal, por que vai uma viatura tão grande como essa, que às vezes a população imagina, mas era só para salvar o meu gatinho na árvore. Por que vai uma viatura tão grande como essa? É por conta dos equipamentos, né? Hoje, além desse caminhão, a gente chama ele de ABS, né? Autobomba salvamento. Então, além dele ter os equipamentos relacionados à extinção de fogo, ele tem aqui os equipamentos relacionados, por exemplo, à altura, a esses equipamentos de desencarceramento, né? De alargamento, igual eu citei no caso de ter que abrir uma grade. E aqui, então, nós temos diversos equipamentos e não tem como a gente ficar fracionando a viatura para fazer esse atendimento. Então, basicamente, é o caminhão que vai para esse tipo de atendimento. É claro, né, feito toda uma triagem, analisado lá junto à pessoa as possibilidades da própria pessoa, muitas vezes, fazer o salvamento do animal. Às vezes o atendente lá no 93, ele mesmo passa aí algumas dicas para a pessoa tentar, né, fazer esse salvamento ou a retirada do animal em algum local de risco. Mas a gente fala, né, se a população tiver alguma dúvida com relação ao animal, nós temos também o centro de zoonose, né, da cidade aí, que atende diversas ocorrências. Então, assim, liguem e tenham calma, né, para que seja filtrada realmente a ocorrência, para ver a necessidade de ser mandado o nosso caminhão aí de salvamento para fazer o atendimento. Vamos falar uma coisa então? Quando você chama e vem uma viatura grande,
não é somente aqueles equipamentos que você imagina que vai estar chegando na sua casa. Vão estar chegando outros equipamentos, inclusive para a segurança e a proteção dos próprios corpos, dos próprios bombeiros que vão para o local. E essa viatura não vai simplesmente com os equipamentos daquela ocorrência. Ela já tem um conjunto de outros equipamentos que fazem parte já da própria viatura. Inclusive, né, coronel, porque às vezes a viatura está em deslocamento para poder fazer o salvamento ali de um animal, ou, né, o caso da captura de algum animal, exemplo, tem uma cobra numa casa. Ela está isolada, a pessoa ligou, identificou e ligou para o bombeiro. Então a gente vai até o local com esse caminhão. Chegou no local, acontece uma ocorrência de um incêndio em residência, essa ocorrência da cobra ela vai se tornar como uma ocorrência secundária para a gente atender e priorizar aí a ocorrência de incêndio. Então, na maioria dos casos acontece dessa forma, né? Se a pessoa estiver lá no local, a cobra está isolada, né, por exemplo, é pedido para a pessoa manter a distância, porque a viatura vai atender uma ocorrência de maior gravidade para depois fazer o atendimento lá do animal. E aí não tem como, né, a gente fracionar a viatura, a gente tem que ir com uma viatura que, às vezes, naquele momento é uma ocorrência tranquila, e 5 minutos depois pode ter uma ocorrência no deslocamento aí, grave, e o caminhão tem que estar equipado, os bombeiros preparados para fazer o atendimento. Então esse é um caminhão, né, modelo ABS, que a gente chama, Auto Bomba Salvamento. Ele comporta aí até 5, 6 bombeiros aí, dependendo da guarnição e do tipo de ocorrência. E muitas vezes os bombeiros iniciam a equipagem aqui do lado de fora, no deslocamento para a ocorrência, vai se levantando aí as informações para que o pessoal possa se equipar aí de maneira completa. Assim que chega na ocorrência já tem que estar praticamente aí com o EPI completo para fazer o atendimento. Para a população ter essa ideia, então, nós temos aqui nesse caminhão, né, ó, são uma prateleira aqui que são equipamentos de salvamento aquático, né? O colete, o que a gente chama de life belt, né, que ele é um flutuador. Daqui a pouquinho vocês vão ver lá na piscina, esse é um flutuador, né, que a gente usa para fazer o salvamento. Os capacetes, caso tenha que usar o bote aí, né, para entrar no rio, principalmente locais com correnteza. Aqui nós temos, por exemplo, um equipamento que é uma ferramenta elétrica, que ela corta e alarga. Então, se eu precisar fazer a abertura da porta de um veículo ou cortar alguma coluna do veículo... Cortar a ferragem, a coluna do veículo da vítima presa em ferragem. Exatamente, a gente pode usar essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta elétrica, né? Motosserra, né, para situações aí de quedas de árvore. Nós temos aqui nesse caminhão equipado com 2. Depois nós temos essa outra porta aqui, equipamentos de salvamento em altura, né? Então aqui são cordas, polias, roldanas e tudo mais aí que a gente usa para fazer salvamentos em altura. Equipamentos um pouco mais simples aí, essa aqui é a gente chama de serra-sabre, né? Que usa, por exemplo, para serrar uma grade. Aquele caso, por exemplo, que eu citei do cachorrinho, né? Se for o caso, se precisar serrar uma grade, a gente consegue fazer com essa ferramenta aqui. Esses equipamentos aqui também são equipamentos importantes aí para fazer salvamento aí, ou de altura ou em algum local que a gente tem que arrastar um veículo, por exemplo, de algum lugar, né? Então, ele chama T4, né? Esse equipamento aqui, ó. Depois nós temos calços diversos aí para salvamento veicular, em caso de acidente de trânsito, que o veículo capota, colide aí, com outro, né? Então nós temos esses equipamentos aqui também que a gente usa. Esses aqui são os nossos cilindros de oxigênio reservas, né, que a gente tem. Vocês vão ver ali que vai ter um que já é equipado no nosso EPE, que é o equipamento de proteção respiratória. Esses são os reservas. Aqui, por exemplo, é um tambor de captura de animal, né? Então às vezes a gente faz a captura de uma cobra, coloca ela aqui, tem os furinhos aqui para ter a ventilação e devolve ela então aí para a natureza, no habitat natural dela. Aqui então nós temos mais equipamentos, inclusive são ferramentas novas, né? Que a gente usa aí para fazer o salvamento, que a gente chama de salvamento veicular, né? Acho que algumas pessoas puderam acompanhar aí ocorrências que acontecem aí de colisão, de capotamento e pessoas presas em ferragens. A gente consegue utilizar esses equipamentos aqui, que é cortador, alargador, e são equipamentos hidráulicos, né? Inclusive para veículos aí mais pesados. Aqui então, essa parte do caminhão basicamente é a parte realmente de combate a incêndio, né? São mangueiras, equipamentos de proteção respiratória
e as ferramentas hidráulicas aí que a gente tem para poder fazer os engates rápidos aí das mangueiras e as conexões que tem no caminhão. A viatura saiu para o resgate e consumiu toda a sua reserva hídrica, reserva de água da viatura. Como que a viatura faz para, vamos dizer assim, encher novamente seus tanques? Tá. Aqui na nossa cidade, na nossa região, né, a gente tem aí um mapa de hidrantes espalhados na cidade inteira. Então, hidrantes das empresas? Tem hidrante de empresa e hidrante também público, né? Que no caso de Mogi Guaçu seria hidrantes do SAMAI. Como que são esses hidrantes para o pessoal conhecer quando vê na rua? Nós temos esse tipo de hidrante aqui e nós temos hidrantes que são subterrâneos, né? Então nós temos alguns que eles estão subterrâneos, ele tem uma tampa, o bombeiro ele vai lá com o mapa, ele precisa ter uma coluna d'água, né? Ele faz um encaixe lá e puxa a água aí. Basicamente os hidrantes que são subterrâneos, eles estão a 1 metro aí do solo, de profundidade. A gente faz a conexão para poder abastecer o caminhão naquele hidrante, de acordo com o nosso mapa, que é o mais próximo da ocorrência. Esses hidrantes estão ligados ao sistema hídrico da própria cidade? Sim, estão ligados ao sistema hídrico da cidade. Estão distribuídos em toda a cidade. Então, quando a população enxergar isso, tem que preservar, porque isso é um local de combate, de prevenção em caso de emergência do bombeiro. Com certeza, a gente conta sempre com o apoio da população, né, para não danificar, né, essa rede, porque pode acontecer numa emergência do bombeiro chegar lá para fazer esse abastecimento e o hidrante estar danificado, né, e aí ocasiona assim uma demora no abastecimento do caminhão. Então é importante, se você enxergar uma coluna d'água dessa aqui, né, que a gente chama de hidrante, que você tenha os cuidados aí necessários e não use ele de maneira inadequada. Nós tivemos um fato na cidade que ficou alguns dias sem água. E o bombeiro? Como que ele se socorre nessa hora emergencial? Então, conforme eu falei para o senhor, o bombeiro ele vai analisar o mapa, né, e tentar enxergar o local mais próximo. Vamos supor que o local mais próximo da ocorrência fosse um local que ele tenha apresentado problemas. O bombeiro então ele vai para o próximo local aí, que seria o mais próximo da ocorrência. Então, através desse mapa, hoje a gente tem um mapeamento através do QR Code na nossa viatura, né? Ele identifica aí hidrantes do estado inteiro, para que a gente possa fazer sim essa carga d'água, né, no caminhão aí nos momentos de emergência. Numa situação emergencial, o bombeiro pode, deve ou solicita buscar as reservas de caixas d'água de empresas ou de condomínios ou esses locais? Sim. Então, numa situação emergencial, o bombeiro ele pode, no primeiro momento, né, uma solicitação aí de apoio de outras empresas, de condomínios, local onde tem a caixa d'água, ou até a gente consegue fazer a sucção aí de águas, né, de piscinas, do rio, de lagoa, para poder fazer o abastecimento caso seja emergencial. Gostaram da entrevista? Vocês viram que gostoso conhecer, saber. Vocês sabiam que tinham todos esses equipamentos dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros? Quem sabe um dia nós não convidamos o Corpo de Bombeiros para fazer uma demonstração de como que é feito um resgate de uma vítima dentro de um veículo. Mostrar esses equipamentos funcionando. Literalmente cortando o metal do veículo ou abrindo a porta de uma maneira com equipamento, com técnica e com a perspicácia e a tecnologia e o conhecimento do Corpo de Bombeiros. Obrigado ao Corpo de Bombeiros por essa primeira parte que nós passamos e daqui a pouco nós vamos mostrar amanhã a segunda e última parte dessa entrevista. E assim encerramos o nosso jornal aqui, ó, De Olho na Cidade. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.